Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula você vai aprender como calcular a velocidade média de um dado perfil de velocidade. Tá? Então a gente vai resolver alguns exercícios sobre esse tema. Então vamos para o primeiro exercício. Imagine que eu tenho um canal, tá, de largura B e altura H. A gente vai calcular qual é a vazão em volume e qual é a velocidade média desse escoamento, sabendo que esse perfil de velocidade aqui é dado por essa função. Tá? Então, o perfil de velocidade é uma velocidade máxima, que é um valor constante aqui, tá? Que é a velocidade nesse ponto onde é máximo. 1 menos, abre parênteses, 1 menos y sobre h elevado ao quadrado. Tá? Então, a partir dessa informação e da geometria do canal, a gente vai calcular a velocidade média. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos retomar aqui o desenho que representa o canal. Tá? Então, olhando ele aqui por esse lado, tem uma projeção aqui da vista lateral do meu canal. O enunciado fala que ele tem uma largura B e uma altura H. Então eu desenhei esse canal dessa forma. Vamos imaginar que a minha variável y está variando de 0 até H. Tá, eu vou pegar um elemento de área aqui dado dA, que é o B vezes o quê? Esse pedacinho aqui, ó, desse ponto até aqui, que eu não representei, ele é o que na verdade? É o dy. Tá? Então meu dA é um B vezes dy. A área dessa seção aqui é B vezes H, está aqui. E aqui eu só recuperei o perfil de velocidade fornecido pelo enunciado do exercício. Tá? Então, agora eu tenho todos os elementos para resolver essa integral aqui. Tá? Então, a velocidade média que eu representei com V com traço em cima, ele vai ser igual a quê? 1 sobre a área da integral de área do meu perfil de velocidade vezes o dA. Substituindo aqui agora nessa integral essas informações, ela fica escrita dessa forma. Tá? Velocidade média é 1 sobre a área, que é o B vezes H, integral de 0 até H, porque de 0 até H que meu y está variando, da minha função que dá o perfil de velocidade. Tá? Então tem isso daqui para resolver. Antes de resolver a integral, vamos nos concentrar aqui, ó, no que está entre colchetes aqui, ó. Vamos mexer nessa expressão para deixar ela mais fácil para calcular essa integral. Pegando essa expressão aqui, eu vou reescrever ela aqui da seguinte forma. Ó. 1 menos o quê? Aí eu vou fazer o quê? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o que está aqui dentro. Tá? Somando aqui os termos dessa relação, o que nos resta aqui é o quê? 2y sobre h menos y quadrado sobre h ao quadrado. Tá? Por quê? Esse 1 menos o 1 aqui vai zerar. Esse menos com esse menos ficou positivo. Esse menos com esse mais ficou negativo aqui. Tá? Então, toda essa bagunça aqui que estava dentro do colchetes agora vai ser representado só por essa baguncinha aqui. Ó. Também a velocidade média, 1 sobre h, a velocidade máxima, integral de 0 até h, desse termo aqui. Tá? Aí você deve estar perguntando, cadê o B que estava aqui? Ó? Esse B, se eu pegar esse B aqui e multiplicar por essa função aqui, eu vou cortar esse B com esse daqui. Tá? Então, por isso que ele não aparece aqui na parte de baixo. Eu dividi esse B por esse B aqui. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma integral de uma subtração que eu posso escrever como uma subtração de duas integrais, para ficar mais fácil de calcular a integral. Tá? Nessa etapa de passar daqui para cá, veja o que eu fiz. Ó. 2 e h eu coloquei para fora da integral. Por quê? Porque ela não varia com y. Tá? São constantes. A mesma coisa aqui. Então, na realidade, o que a gente precisa resolver é essa integral aqui de 0 até h y dy e de 0 até h y quadrado dy.
Essa é a primeira integral aqui, o resultado dela é o quê? Y² sobre 2. Já a segunda integral aqui, y² dy, o resultado dela é o quê? Y³ sobre 3. Então, a primeira integral, o resultado dela está aqui. O da segunda integral está aqui, tá? Na frente dos resultados, então os termos estão na frente das integrais aqui, tá bom? Então, vai ser y² sobre 2 calculado de 0 até h, e aqui y³ sobre 3 calculado de 0 até h. Substituindo aqui os extremos dos meus limites de integração, minha velocidade máxima vai ser o quê? 1 sobre h. Desculpa, minha velocidade média vai ser o quê? 1 sobre h da minha velocidade máxima do h menos h sobre 3. Vamos ver o que aconteceu daqui para cá. Ó. Eu tinha esse h vezes esse h aqui dá h ao quadrado. Só que aqui eu estou levando y² colocando h, vai dar h ao quadrado também. Tá? Então eu vou ter o que aqui, ó? H ao quadrado dividido por h, sobrou só um h, que é o que está aqui. O h aqui de fora eu mantive aqui, ó. Tá? E a mesma história aqui, ó. Y ao cubo, no lugar do y eu coloco h, vai ficar h ao cubo sobre h quadrado, sobra um h aqui em cima, que é o que está aqui. Tá? 2 dividido por 2, ficou 1 aqui. E 1/3 continua 1/3. Agora sim, ó. Multiplico esse h pelo primeiro termo. Então vai ficar 1 sobre h vezes h vai dar 1. 1 sobre h menos h sobre 3 vai dar 1/3. Então minha velocidade média vai ser igual a minha velocidade máxima vezes o que? 1 menos 1/3. Que é igual ao que? 2/3. Então a velocidade média é igual ao que? 2/3 da velocidade máxima. Se eu quiser agora calcular a vazão que passa por uma seção desse canal, fica fácil. Por quê? Porque agora eu tenho o valor da velocidade média. A vazão é o quê? Velocidade média vezes a área. Então vai ser a velocidade média, que é 2/3 de V máximo, vezes a área, que é BH. Tá? Então, primeiro exercício está resolvido. Então, para o segundo exercício, determinar a vazão e volume e a velocidade média no seguinte escoamento. Tá? Agora não tenho mais um canal, eu tenho uma tubulação. Tá? De raio R aqui. Dentro dessa tubulação tem um escoamento que tem o seguinte perfil de velocidade. E esse perfil de velocidade aqui é dado por essa função. Então essa função representa esse perfil de velocidade. Tá, então vamos calcular uma velocidade média, que substitui esse perfil por um único valor. E com esse valor vamos calcular a vazão do líquido que passa por essa tubulação. Recuperando a figura do enunciado e a função que descreve esse perfil. Agora, eu preciso determinar um elemento de área. E aqui é um pouco diferente de um canal. Tá? Num canal eu tinha uma seção retangular, aqui eu tenho uma seção circular. Agora, presta atenção como eu determinei esse elemento de área aqui ideal. R, dr, dθ. Imagine que eu peguei só uma pequena fatia aqui, ó, dessa minha seção. Tá? Então, num determinado ponto R, eu peguei um elemento de área dA que é dado por dr vezes o quê? R dθ. Mas como é que eu cheguei nesse R dθ? Ó, se você fizer o cálculo do raio vezes esse ângulo, você não vai ter o arco. Então esse arco não é o R vezes dθ. Só que você vai me perguntar, professor, mas eu não quero o arco aqui. Eu quero a corda que vai desse ponto até esse ponto. Mas presta atenção no seguinte, ó. Esse elemento de área aqui ele é muito pequeno, ele é tão pequeno que o meu arco se confunde com a corda, tá? Então essa figura que tem que é um setor circular aqui, na realidade ela vai ser o que pra gente? Um retângulo, bem pequeno, tá? Cujo um lado dele é dr e o outro lado é o que? R dθ. Tá? Então, por isso que o elemento de área ficou dessa forma. Tá bom? Porque como isso aqui é muito pequeno,
o arco aqui, que é dado por r dθ, se confunde com uma corda, tá? Com a linha reta que vai desse ponto até esse ponto. Então, meu elemento de área ficou dessa forma. Uma vez escolhido esse elemento de área, e tendo em mãos a função aqui, eu consigo calcular a velocidade média. Então, vamos aplicar a definição de novo. Velocidade média, 1 sobre a área integral de área do meu perfil de velocidade vezes o dA. Vamos substituir essas informações aqui. Ó. Agora, preste atenção, quando eu substituir esse dA aqui, ó, esse dA depende do que? Ó? De R e de θ. Tá? Então, eu vou ter aqui uma integral dupla. Tá? Para eu varrer toda essa área da seção transversal, eu preciso variar meu R minúsculo aqui de 0 até R, que é o valor do raio, que é o R maiúsculo aqui. E além de fazer isso, eu tenho que variar o ângulo θ, não tem? 2π, para varrer toda a área da circunferência aqui. Então, esse meu dA R dr dθ, a minha integral fica dessa forma, ó. Integral R dr dθ com o θ variando de 0 a 2π, ou seja, eu tenho que varrer todo o setor aqui. E além disso, eu tenho que fazer o R variar de 0 até o R maiúsculo. Então, meu raio aqui, que é o R minúsculo, minha variável, que é o R minúsculo, tem que variar de 0 até o valor do raio da seção circular aí da minha tubulação. Então, substituindo essas informações, eu preciso calcular agora essa integral. Tá? E o que é esse πr²? É a área da seção circular aqui. Ó. A área disso daqui, dessa seção, ela é calculada como πr². Tá? E aqui dentro está por função do perfil de velocidade. A velocidade máxima é constante, coloquei ele aqui do lado de fora. Então agora a gente precisa resolver essas integrais. Tá? Aí fica fácil. A primeira integral aqui, de 0 até 2π, dθ. Então, tudo que não tiver o θ é constante. Então, eu estou calculando, na verdade, a integral de 0 até 2π do meu dθ. Isso dá o quê? 2π, que é o que está aqui. Ó. E sobrou agora a integral com relação a R. Mais uma vez, aqui eu tenho uma integral de uma subtração. Eu posso escrever isso daí como uma subtração de duas integrais. Tá? Agora, dessa parte para cá, algumas simplificações foram feitas. Ó. Eu tinha π aqui em cima, tinha π aqui embaixo, então eu dividi um pelo outro. E sobrou só duas vezes a velocidade máxima sobre r². Separando agora essas integrais aqui em duas, eu tenho que calcular uma integral de r dθ e uma outra integral de r³ dr. Uma integral de r dr e uma integral de r³ dr. Essa é a primeira integral, o resultado dela é r² sobre 2, que está aqui, calculado de 0 até r. A segunda integral, que é o r³ dr, o resultado dela é o quê? r² sobre 4, calculado de 0 até r, que é o valor do raio. Substituindo agora aqui os limites da integração, aqui vai sobrar o quê? r² sobre 2, menos o quê? 1 sobre r², r² sobre 4. Tá? Agora daqui para cá o que a gente fez? Ó, eu só escrevi isso aqui de uma maneira mais organizada, tá? E dividi o r, a quarta por r² aqui, ficou r². Então sobrou r² sobre 2 menos r² sobre 4. Se você pegar esse r² aqui e multiplicar agora por essas frações, você vai ficar aqui, ó, r² dividido por r², tá? E além disso, multiplicar esse 2 pelo numerador aqui, vou ter 2 dividido por 2, então aqui só sobra 1. Multiplica esse 2 por esse r², 2r² dividido por 4, meio r². r² dividido por r² dá 1, então sobrou o que aqui? Meio. Então, minha velocidade média vai ser o quê? A velocidade máxima vezes 1 menos meio, que é igual ao quê? Meio
Então minha velocidade média vai ser o quê? Metade da velocidade máxima. Com esse valor eu calculo agora a vazão em volume, que é a velocidade média vezes a área. Eu sei que a velocidade média é a velocidade máxima dividido por 2 vezes a área da seção, que é πr ao quadrado. Tá, então está determinado tanto a velocidade média quanto a vazão em volume. E por último, o terceiro exercício, a mesma balela, calcular a vazão em volume e a velocidade média dentro de uma tubulação que tem esse perfil de velocidade, dado por essa função. Mesma história, recupero aqui minha tubulação e o perfil de velocidade, e a mesma forma que eu determino o elemento de área, que é igual da questão anterior. A seção continua sendo circular, então o elemento de área vai ser o R, dr, dθ, tá? Relembrando aqui se você não entendeu no anterior, ó. O elemento de área é dado por R, dr. Quem é esse R, dr, dθ? Ó, dr é esse lado aqui do meu elemento de área. O R dθ corresponde a esse outro lado aqui, ó, que seria o arco dessa circunferência aqui, ó, tá? Esse arco aqui, eu estou aproximando o arco pela corda, que é calculado por R vezes dθ. R dθ. Tá, então, organizando aqui, deixando o R perto do dr, reescrevo o meu dA como R dr dθ. Aplico agora essas informações na integral que calcula a velocidade média. Tá? Substituo o perfil de velocidade e o elemento de área. Novamente a gente vai ter uma integral dupla. Tá? Primeiro resolvendo aqui com relação a θ. O resultado dessa integral vai ser igual a 2π, que é o que apareceu aqui na frente do V máximo. Perceba que aqui não tinha isso. Embaixo continua a área da seção circular, que é πr². E agora sobrou só essa integral. A mesma história, eu tenho uma integral de uma diferença, eu faço o quê? A diferença das integrais que está aqui, tá? Dessa etapa para cá, eu só simplifiquei esse π com esse π aqui, tá? Então ficou 2V máximo, r² integral de 0 até r, que é o raio da circunferência, dessa função que é o perfil de velocidade. Então essa integral de uma diferença eu escrevi como uma diferença de duas integrais, que são uma integral de 0 até r do meu r dr, menos 1 sobre r integral de 0 até r do r² dr. Resolvendo a primeira integral, o resultado é r² sobre 2, está aqui, calculado de 0 até r. Da segunda integral, r³ sobre 3, que está aqui, também calculado de 0 até r. Substituindo os limites de integração, tá? Então eu vou ter r² sobre 2 menos r² sobre 3. Por que r²? Porque era r ao cubo dividido por r. Então ficou r ao quadrado aqui. Tá, se eu pegar esse 2 e multiplicar por esses dois termos e o r² também multiplicar, eu vou ficar com a seguinte expressão, ó, 1 menos 2/3. Tá? 2 vezes r² dividido por 2 dá r². r² dividido por r², 1. 2 vezes r² dividido por 3. 2 vezes r² dividido por 3, multiplico esse r², corto esse r² com esse, 2/3, que é o que está aqui. Então, minha velocidade média vai ser igual a 1/3 de V máximo. E a vazão em volume, velocidade média vezes a área. Pego o valor da velocidade média, pego o valor da área, que é πr², multiplico um pelo outro. Então, aqui a gente tem o cálculo da vazão. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.